Fala galera do canal O Verde que Vibra, voltamos com mais um vídeo nesta segunda-feira agitada no Palmeiras. Palmeiras que perdeu o título da Libertadores para o Flamengo no sábado, né? 1-0, não jogou bem, foi um jogo muito aquém daquilo que a gente espera do Palmeiras e realmente os torcedores estão muito chateados, tristes com essa temporada do Palmeiras, né? Uma temporada muito abaixo. Foi um ano que o Palmeiras mais investiu, né? Foi quase 700 milhões em investimento para um ano sem títulos. E pior que isso, na minha opinião, é um ano sem futebol. Foi um ano que o Palmeiras não jogou bem, o Abel não conseguiu implantar o seu sistema de jogo, principalmente em situações ofensivas. Um time de muitos chutões, nada de qualidade técnica, nada de aproximação, tudo isso que já falamos em outros vídeos. Então fica aí a nossa observação em relação a isso. Já falamos muito, são 6 partidas que o Palmeiras vem aí sem vencer, jogando futebol muito abaixo, mas não é de hoje. Foi um ano que o Palmeiras foi vice-campeão paulista contra o Corinthians, jogando 2 partidas assim lamentáveis, um time sem vontade, sem brio, sem qualidade técnica, sem coletividade, parecia que era um time mal treinado. O Palmeiras que foi eliminado da Copa do Brasil pelo mesmo arquirrival, né, o Corinthians, jogando as 2 partidas também muito mal, deixou o seu torcedor muito irritado, revoltado, principalmente da forma que foi. Perder faz parte. A gente sabe que o Palmeiras não vai ganhar tudo, até como o próprio Abel Ferreira fala, né? Mas da forma que o Palmeiras perdeu, da forma que o Palmeiras vem perdendo, é uma coisa lamentável, uma coisa de se observar, e a diretoria vai ter que tomar alguma posição, vai ter que tomar algumas decisões aí para esse restante do fim de ano, porque ano que vem o Palmeiras tem que fazer totalmente o oposto do que fez esse ano. Não digo em relação à contratação, porque algumas contratações foram boas, mas infelizmente o Abel não conseguiu, eu diria que treinar esse time, talvez ganhar o vestiário. Não sei o que exatamente faltou, porque a gente não está no dia a dia do Palmeiras, mas como torcedores, como amante do futebol, o que a gente observa é que o Abel não consegue mais extrair dos jogadores aquilo que cada um pode dar e dar o seu melhor para a equipe. E esse ano o Palmeiras disputou também o Mundial de Clubes. Foi um Mundial até que razoável, bom, eu diria, foi um Mundial bom. O Palmeiras foi eliminado para o Chelsea, naquelas condições que a gente sabe, que foi uma falha grotesca do Everton, né, o segundo gol do Chelsea. Foi por 2-1, um jogo que não foi fácil para o Chelsea, e a participação do Palmeiras no Mundial não foi ruim. Aí o Palmeiras hoje é o segundo colocado do Brasileirão e não vence a 6 jogos. Hoje é o segundo colocado, mas poderia ter sido ultrapassado na última rodada pelo Cruzeiro, que acabou empatando com o Ceará, né? Mas ainda corre o risco de cair para a 3ª colocação. E no sábado o Palmeiras perdeu, como falamos, o título da Taça Libertadores para o Flamengo, o seu rival direto hoje, né? Em relação a títulos, né? São as 2 equipes que mais investem, e não é de hoje, são anos e anos aí que o Palmeiras e o Flamengo vêm protagonizando, sendo protagonistas aí no futebol brasileiro, e enfim. Mas eu gostaria de falar com vocês sobre os pilares que fizeram com que o Palmeiras chegasse esse ano, um ano sem títulos, um ano de pouco futebol, um ano que o torcedor realmente lamenta, porque foi o ano que o Palmeiras mais investiu, quase 700 milhões em contratações.
E aí esse primeiro pilar, vamos falar da diretoria do Palmeiras, na pessoa da presidente Leila Pereira, do Anderson Barros, né, que é o diretor de futebol, e principalmente o Anderson Barros, que é o responsável pelas contratações, é o cara que assina as contratações, lógico, com aval do Abel e assinatura da lei. Mas a diretoria do Palmeiras, eu acho que, de forma geral, a Leila faz uma boa gestão, uma gestão firme. Acho que às vezes ela deixa a desejar em relação a algumas opiniões, algumas posições. Eu acho que até o fato de brigar, teria que brigar um pouco mais pelo Palmeiras aí nos bastidores, em relação principalmente à arbitragem. Nesses últimos jogos aí, o Palmeiras foi super prejudicado. E ela, em uma entrevista, falou que o Campeonato Brasileiro o Palmeiras perdeu por incapacidade. Ok, concordamos que o Palmeiras não vem jogando futebol. O Abel praticamente abandonou o Brasileirão nessa reta final e na minha opinião o Palmeiras não merece esse título. Mas ela, como presidente, na minha opinião, teria que questionar um pouco essa situação da arbitragem. Assim como os diretores do Flamengo, o presidente do Flamengo, a torcida do Flamengo questionou em algumas situações alguns erros de arbitragem em favor do Palmeiras, e a gente sabe no que deu, né? Foi aquela partida no Maracanã, um erro grotesco de um pênalti não marcado a favor do Palmeiras, outros jogos que o Palmeiras foi prejudicado. Eu acho que faltou um pouco de posicionamento em relação a algumas situações, em relação a algumas situações de arbitragem, porque a Leila eu acho que é um pouco devagar em relação a isso, né? Mas vem fazendo uma boa gestão no Palmeiras. Financeiramente o Palmeiras é uma equipe bem equilibrada, isso aí passa pela pessoa dela, das suas ações dentro da diretoria, e enfim. E o seu Anderson Barros, que é muito questionado, né, por parte da torcida, que é um cara que não faz boas contratações, um cara que não aparece, um cara que a gente mal vê na mídia, poucas entrevistas. E falar em contratações, o Palmeiras que gastou quase 700 milhões esse ano em contratações. No Vitor Roque, 154 milhões de reais. Paulinho, 115 milhões. Andreas Pereira, 63 milhões. Lucas Evangelista, 24 milhões. Micael, 28 milhões. Facundo Torres, 74 milhões. Jefter, 38 milhões e 200 mil. Kelvin, 32 milhões. Bruno Fux, veio por empréstimo. Carlos Miguel, 35 milhões. Ramon Sousa, 80 milhões. E Emiliano Martins, 44 milhões de reais, que dá um equivalente a 688 milhões de reais, quase 700 milhões de reais gastos desses jogadores, que infelizmente alguns não renderam. O Vitor Roque, ok, acho que foi uma bela contratação, todos nós elogiamos a diretoria, elogiamos a comissão técnica e principalmente a diretoria, né? Porque foi em busca ali naquela peleja para contratar o Vitor Roque, e a sua contratação foi uma boa contratação, vem fazendo seus gols, é o único cara ali na frente que a gente vê que briga, que batalha. Nesse jogo contra o Flamengo foi ele que ficou brigando com os zagueiros ali, enquanto o time todo apático do Palmeiras só dava chutão. Enfim, eu acho que foi uma contratação ok, muito boa. 154 milhões. O Paulinho veio machucado, passou por uma cirurgia. Eu acho que cabe aí uma observação, uma reflexão. Será que valeu a pena? O Paulinho é um grande jogador. Eu acho que 2026, com a sua volta, o Palmeiras tende a ganhar muita coisa, muita qualidade técnica, mas o fato dele vir machucado é uma situação aí que cabe uma observação.
O Andrés Pereira, né? 63 milhões. Ok, é um grande jogador. Não é aquele jogador que faz a diferença. Não é aquele jogador que toca nele que ele resolve. Não, mas é um jogador que tem uma composição no meio de campo muito boa. Um ótimo passe, ele faz uma ótima situação ali coletiva, joga para o grupo e eu acho que a contratação dele foi muito boa. Lucas Evangelista, boa contratação também, apesar que ele se machucou. O Mikael foi uma péssima contratação, ninguém sabe como o Palmeiras foi contratar o Mikael. Todo respeito ao Mikael, mas o futebol dele é muito abaixo daquilo que o Palmeiras espera, que o palmeirense espera, que o Palmeiras precisa. Facundo Torres, muito fraco tecnicamente, um jogador que só joga para trás, não tem aquele drible para frente, aquela arrancada, aquela visão de jogo. Eu acho que 74 milhões foi um dinheiro mal investido no Facundo. Jefté, acho que muito abaixo, um jogador fraco, né? Kelvin, 32 milhões. Um jogador ok, mas eu acho que nada demais. Bruno Fux, ok. Esse sim, veio por empréstimo do Atlético Mineiro e para mim é uma das melhores contratações. Carlos Miguel, uma contratação ok, ainda está meio que se adaptando ali ao gol do Palmeiras, mas é um cara que tem todo o meu respeito e eu acho que ele vai se encaixar legal ali no próximo ano e tem tudo para fazer história no Palmeiras. Ramon Sousa, muito fraco, muito abaixo daquilo que a gente esperava. E o Emiliano Martins, também eu acho que os 44 milhões que o Palmeiras pagou foi um dinheiro também mal investido. Essa é a minha opinião, eu acho que foram quase 700 milhões pagos em jogadores, quase todos eles, com exceção de, como falei aí, do Vitor Roque, Paulinho, Andrés Pereira, Lucas Evangelista, Carlos Miguel. Com exceção desses jogadores, o restante de jogadores comuns. Acho que o Palmeiras tem que ter uma visão mais vencedora, contratar jogadores prontos. Se quiser fazer aposta, tem que apostar na base, que temos aí grandes jogadores na base, né? E fica essa reflexão para o próximo ano. Enfim, essas foram as contratações assinadas pela senhora Leila Pereira, pedida por Abel Ferreira e apoiada pelo Anderson Barros. Aí falamos da comissão técnica, né? Que teve o aval nas contratações e as suas escalações um pouco duvidosas e as suas desculpas, as desculpas do técnico Abel Ferreira. O Abel tem 5 anos de Palmeiras, 5 anos muito vitoriosos, mas os 2 últimos anos, e eu não falo aqui só de títulos não, tá? O Palmeiras está sempre brigando por títulos, mas eu digo em situação de jogo, é um Palmeiras que não joga futebol. Há quanto tempo a gente já vem falando que o Palmeiras está muito abaixo? Pelos jogadores que o Palmeiras tem, o Palmeiras pode jogar melhor. E isso passa pelo técnico. Quem treina o time? É o senhor Abel Ferreira. Então, eu acho que a comissão técnica do Palmeiras, até passando por essas contratações que o Abel deu o seu aval, né? Deixou muito a desejar nesse ano 2025. E até as suas escalações em muitos jogos foram escalações que a gente não entendeu. Vamos citar um jogo, esse último jogo aí, o jogo contra o Flamengo na decisão. Até hoje eu não entendi por que ele não entrou com Aníbal Moreno ou então com Emiliano Martins, que são volantes raiz, volantes de ofício, e entrou com o Bruno Fux. Ok, Bruno Fux vem fazendo uma grande temporada. Mas Bruno Fux é zagueiro, ele poderia trocar, poderia colocar o Bruno Fux no lugar do Murilo, que não vem bem, e colocar um volante de ofício, aquele cara que ia brigar melhor ali no meio de campo, que tudo bem, o Aníbal não vem fazendo boas partidas, o Emiliano Martins também não é aquele jogador, mas eu acho que são situações que a gente... Né? Por quê? O que acontece?
Palmeiras com 2 volantes e os 2 volantes no banco. Outra situação, o Andreas Pereira poderia jogar como um camisa 10. O Rafael Veiga há muito tempo não joga nada. Por que não deixar o Andreas no setor de criação? Acho que no último, o único jogo que o Andreas jogou dessa forma, ali um pouco mais à frente, o Andreas fez 2 gols. Foi contra uma equipe um pouco mais fraca, talvez o Palmeiras teria que se fechar mais, mas ele tem que dar liberdade para jogar aqueles que têm qualidade. O cara que tem qualidade tem que ter liberdade para jogar. O Andreas fica muito preso, tem que marcar e tal. Eu acho que isso dificultou muito o futebol dele. Essa é uma das críticas ao Abel Ferreira. E o Palmeiras, que gastou 700 milhões, não tem um camisa 10. O Andreas Pereira seria, no caso que eu estou falando, improvisado. Mas o Palmeiras hoje não tem um camisa 10. Não tem aquele cara que domina a bola, inverte do lado, inverte do outro, retém um pouco a bola, segura o jogo. Estilo Valdívia. Que não fosse um Valdívia, mas um jogador com qualidade técnica suficiente para poder armar o meio campo do Palmeiras. Infelizmente, o Palmeiras não tem esse tipo de jogador. E por último, vamos falar do elenco. O elenco do Palmeiras, com jogadores abaixo daquilo que esperávamos, outros com qualidade técnica duvidosas e outros com baixa qualidade técnica. Então, nossa crítica ao elenco, a esses jogadores do Palmeiras, não só os que foram contratados, mas jogadores que estão aí já há algum tempo, como Rafael Veiga, como o Everton, que vinha atuando, né? E outros, a gente faz a nossa crítica. Só para não esquecer, tem uma situação do Maurício também, né? Agora fica em dúvida se o Maurício foi contratado esse ano ou ano passado. Mas também é outro que não vem rendendo, é outro que a gente esperava muito mais. E como eu venho falando, esses jogadores, não só a maioria deles vem apresentando um futebol ruim, a gente, no quesito coletividade, a gente vê que o time está mal armado, está mal treinado, mas individualmente também esses jogadores estão muito abaixo. Vamos começar esse jogo contra o Flamengo. Carlos Miguel no gol, ok, não comprometeu. Aí você tem Kelvin do lado e Piquerez do outro. Piquerez também muito mal, individualmente. O Kelvin também muito fraco. A dupla de zaga, o Gomes ok. O Gomes, a gente não pode falar nada do Gomes. O Murilo muito inseguro, quase dá um gol. Bruno Fux ok, à frente da zaga ele fez o que pôde. Aí vem o meio de campo com Rafael Veiga. Um Rafael Veiga muito sonolento, muito apático, sabe? São situações que dá para perceber que individualmente falta personalidade para esses jogadores. Falta qualidade? Sim, falta muita qualidade. E também falta personalidade. Eu acho que o único cara ali que estava na frente, correndo, brigando, suando, dando o seu máximo, foi o Vitor Roque. O Flaco Lopes muito abaixo. Depois que o Flaco foi chamado aí para a seleção argentina, o futebol do Flaco subiu. O Flaco, que já era muito criticado no início do ano passado, também, ano retrasado, porque os torcedores não viam nele aquele cara que ia decidir o jogo, que ia fazer algo diferente na partida. Mas no meio desse ano, vamos colocar aí 2 meses atrás, e principalmente aquela partida contra o River Plate, o Flaco jogou muito. O Flaco ali no meio, jogando como um segundo atacante, até às vezes como um camisa 10, dominando a bola, retendo a bola, fazendo dribles maravilhosos, chegando um pouco ali com o Vitor Roque, fazendo jogadas de tabelinha ali incríveis. Nós torcedores achávamos que o Flaco ia deslanchar, e o Flaco de uma hora para outra, o futebol... Então a gente não sabe, são situações que a gente não sabe o que aconteceu. Se foi o Abel Ferreira que perdeu o vestiário, se os jogadores estão ali meio que rachados ali com o treinador, ninguém sabe o que acontece. Mas o Palmeiras caiu muito de rendimento.
Vai fazendo um apanhado geral, acho que a diretoria tem a sua parcela de culpa. Lila Pereira, o Anderson Barros, comissão técnica na pessoa do Abel Ferreira também tem culpa por essas contratações. O Abel por não estar conseguindo extrair da sua equipe aquilo que a gente espera. Os jogadores também têm culpa, porque a gente fala do coletivo, mas o individual também está muito abaixo. E o que a gente espera é que tenha mudança, né? Que tenha mudança para o ano que vem, porque o negócio não é só contratar jogadores bons. Você tem que ter um treinador que saiba escalar bem a equipe, que tem um treinamento qualificado, né? Mas a gente não sabe o que acontece nos bastidores do Palmeiras, não sabe o que aconteceu. Eu acho que aconteceu algo a mais para uma queda brusca assim, de rendimento do Palmeiras. Mas fica a nossa expectativa que o ano que vem o Palmeiras realmente se restabeleça, volte um time diferente. Acho que alguns jogadores têm que sair, tem que ser feita uma reformulação, tem que ser feitas novas contratações. E nada de aposta, tem que trazer jogador pronto, jogador que chegue e pegue a camisa e vista e vai pro jogo. Se for para apostar, é melhor apostar na base, que tem bons jogadores, assim como o Alan, né? O Alan que está aí no time principal do Palmeiras, que é o único cara diferente ali que pode fazer um drible, uma jogada individual. E cabe essa reflexão para nós torcedores. Valeu, galera! Deixe seu like, se inscreva no canal.